Bora pra cima, meu povo. Mais um podcast aqui. Hoje trazendo uma pessoa pra mim mais que especial, né? Companheiro Madeirão aqui, meu pai, participando aqui com a gente nessa tarde de mais um podcast Bora pra cima. Seja bem-vindo, Madeirão. Essa casa aqui não adianta nem dizer que essa casa é sua casa, né? Tá, muito obrigado, Estimadeiro. Estou aqui ponto para que nós possamos levar esse papo, né? Um papo bem distraído, né, companheiro? E vamos conversar. Madeira para cima. Companheiro Madeirão, a gente já conversou várias vezes sobre a sua história de vida, né? Assim, lá desde dos 3 irmãos, lá com a vovó Maria Madeiro e tudo, né? O senhor é um exemplo a ser seguido em várias áreas da vida da gente, não só para mim, mas para muita gente, né, que conhece a sua história. E eu queria perguntar assim, como é que começou tudo ali na sua adolescência, né? Como é que vocês viviam ali, primeiro lá na Lagoa Velha, né, ali em cima, depois vieram morar na cidade. Como é que era a vida lá na zona rural? Pronto, companheiro, é assim. Eu morei por 9 anos lá em cima da Serra das Matas, lugar chamado Lagoa Velha. Sou filho de Lagoa Velha, Serra das Matas. E bem próximo ao pico mais alto de Monsenhor Tabosa. E aos 9 anos, lá nós tínhamos uma vida boa, né? Nossa vida lá na Lagoa Velha era uma vida de muita fartura. Meu pai era comerciante, nós tínhamos sítio, gado leiteiro, enfim. E em certo tempo, eu com a idade de 9 anos, papai vendeu as coisas que tinha, nós tínhamos lá e viemos embora para a rua. Mas foi uma das piores coisas que nós fizemos naquele período, que viemos de fartura e viemos passar fome na cidade. Então, foi uns momentos muito difíceis, mas serviu de lição. Chegamos na rua com essa idade de 9 anos, passemos ali uns 6 anos, uns 3 anos, foi 3 anos no Jucás. Aí com 12 anos fui ali para morar na Trizidela. E toquemos a nossa vida lá na Trizidela. Muita dificuldade também, nós éramos 13 irmãos. E dos 13 irmãos, 2 foram embora para o sul, nós ficamos 11 irmãos. Com a mãe 12, com a empregadinha que tinha 13, com Raimundo Braz que morava com nós 14. E nesse tempo nós não tínhamos condição de nada, nós vivíamos de quê? Do roçado. Nesse tempo o vovô Antônio já era caminhoneiro, vivia no meio do mundo, ou era presente aqui, ou morava lá na Trizidela com vocês? Como era? Papai já era caminhoneiro, mas tinha uma outra família no Maranhão, né? Que é onde nasceu o Chico, Francisco, e outros irmãos, Regilânia, enfim. E tivemos uma situação muito difícil nesse período aí. E naquele tempo, minha mãe era muito trabalhadeira, uma mulher exemplar, uma guerreira, era costureira, né? E eu, criança, com essa idadezinha de 12 anos, a minha história começou por aí. Lá no quintal da casa, lá onde nós morávamos na Trizidela, tinha ainda hoje tem um juazeiro bem grande. E lá eu passava de manhã até meio-dia debaixo desse juazeirozinho. Lá eu fazia assim um limpinho no chão e montava umas casinhas, botava umas pedrinhas como se fossem as casas, né? E era as ruas, e as ruas eram os riscos, né? E as casas eram as pedras. E quando era meio-dia, minha mãe ia me buscar para ir para a escola. E ela dizia: menino, que tanta pedra é essa, que tanto risco é este no chão? Eu dizia: mamãe, aqui é a rua e é onde eu sou prefeito. E ela me dizia: a minha mãe perguntava: meu filho, que tanto risco é esse no chão, que tanta pedra? E eu dizia: mamãe, aqui é as ruas, esses riscos é as ruas e essas pedras é as casas. É as casas. E a cidade, quem é o prefeito é eu. Eu dizia isso com ela, né? E ela me dizia: mas como é que nós estamos numa situação dessa, menino? E tu sonha de ser prefeito, menino? Que história é essa? E, enfim, começou por aí, companheiro. Aí lá vem,
Em 1972, a minha mãe viajou para o Rio de Janeiro, comprou as passagens de todo mundo para ir para o Rio de Janeiro. E vocês moravam na Trizidela? Nós morando na Trizidela, naquela casinha, ainda hoje existe, uma casinha de alpendre, ao lado daquela casa grande que tem lá na Trizidela, né? Ali na última casa da Trizidela tem uma casinha de alpendre velha, bem no final da Trizidela. Quem sabe São Quem Francisco. vai para São Francisco, pronto, nós morávamos ali. Então, em 1973, de 72, a mamãe comprou as passagens de todo mundo para ir para o Rio de Janeiro. Nós éramos 13 pessoas dentro de casa, ela comprou as 13 passagens. E naquele tempo, a gente não tinha ônibus, não tinha ônibus. Nós ia pegar o ônibus em Crateús, estrada ré de chão daqui para o Crateús, era uma trepidação da altura do mundo. E nós pegávamos um misto velho, não sei, você nem sabe o que é isso. Era um caminhão velho antigo, com a carroceria de ré de madeira, com a cabine ré de madeira, era um misto chamado. Saía daqui 2 horas da manhã para chegar lá em Crateús, 8 horas da manhã. E assim, a mamãe comprou as 13 passagens para nós viajar nesta madrugada, direto para Crateús, para de lá ir para o Rio de Janeiro. Naquela noite, eu fugi de casa. Pronto. Para quê? Para não ir para o Rio de Janeiro. Então, quando foi de madrugada que a mamãe me procurou, que acordou todo mundo para viajar, que me procurou, que foi no meu cantinho, na minha redinha, ora, o menino tinha viajado. Não estava mais lá? Estava nada, meu amigo, o menino tinha saído. Mas eu tinha combinado com o Raimundo Braz que ele dissesse a ela que eu não queria ir, que eu ia para casa, ia ficar na casa de fulano tal. Que era na casa da dona Julieta. E assim foi feito. Na madrugada eu não viajei, me escondi, não viajei, fiquei aqui em Monsenhor Tabosa. E lá e vem, trabalhei, fiquei morando de casa em casa, né? E comia um dia numa casa, outro dia em outra, fiquei naquela situação. Mas trabalhei de 6 meses apenas de funcionário. Eu trabalhei de empregado 6 meses, na lojinha do seu Edmilson Almeida. Dali, eu comprando aqueles pacotes de fósforo lá pelo seu de Deus Mocó, que naquele tempo, antigamente, assim, nem roupa assim, como é feita assim, não tinha, era só tecido. E eu era um menino comerciante grande, era bem vendedor, muito esperto, ia buscar o freguês lá na calçada. E nós éramos 5 funcionários quando eu entrei lá. Na loja. Quando eu entrei na loja, era 5 funcionários comigo. Um amigo me arrumou para me trabalhar lá na loja do finado do seu Edmilson Almeida, nesse tempo. E no primeiro domingo, que naquele tempo as feiras eram os dias de domingo, companheiro, eu tirei o segundo lugar, o menino que mais vendeu na loja. Já na segunda feira, que era a feira de domingo, eu fui para o primeiro lugar. E aquilo causou assim uma expectativa muito grande no dono da loja, e por onde ele chegava, ele conversava, ele dizia: rapaz, eu tenho um menino ali, filho da Maria Madeiro, o Chiquinho, que é um menino comerciante danado. E esse ele disse está no de Deus Mocó. E eu indo lá no de Deus Mocó, comprar um pacote de fósforo para... Fósforo. Naquele tempo, assim, a gente dava troco, era com um pacote de fósforo, era caixa de fósforo, era muito antigo. Os melhores tecidos naquele tempo era o linho, né? Era o Volto Mundo, né? Que vocês nem sabem o que é, escaque, né? Mescla. Então era muito difícil, né? Isso faz muito tempo, não faz, companheiro? Faz um dia. Veja bem. Então, um dia eu fui comprar um pacote de fósforo lá no de Deus Mocó, e eu era muito novo naquele tempo, né? Muito jovem. E ele olhou assim para mim e disse: menino, tu é o filho da dona Maria Madeiro? Eu disse: sou, seu Deus, sou o filho da dona Maria Madeiro. Por que você não bota uma bodeguinha para você? E eu disse: seu de Deus, eu não tenho como pagar nenhum par de sandália, que eu estou precisando comprar um par de sandália, e não posso ir lá, como é que eu vou botar uma bodega para mim? Aí depois arrume o ponto que eu boto a bodega para você. Isso, nunca esqueci a data. Dia 11 de abril de 1973. Essa data. Nesta andada da casa dele, do armazém dele. Dali, eu disse: pois eu posso arrumar? Seu Deus, pode arrumar. Pô, arrumei o pontinho na segunda-feira, comprei uma bodeguinha, comprei a mercadoria, botei a bodeguinha e comecei.
E daí para cá, meus amigos, essa história eu deixo para todo mundo. Nunca mais se acabou minhas coisas, nunca mais eu trabalhei de empregado. Ainda hoje estou aqui vivendo. Aí parti, construí muita riqueza, muita fortuna, todo mundo sabe disso, fazendas, carros novos e muita coisa. Mas o Valdemar, lá vem o Valdemar, que é meu tio, que faleceu, e nós éramos políticos aqui em Monsenhor Tabosa. Ele era político e eu era muito amigo dele. Comerciante na época. Muito amigo. Eu comerciante grande e ele um bom político, que era um dos líderes grandes de Monsenhor Tabosa. E ele me convidou, disse, ei, Chico Madeira, vamos ser vereador, meu filho, para tu me ajudar, que a política vai começar agora, isso mais ou menos em maio do ano de 1982. E eu disse a ele, não, senhor Valdemar, para mim lhe ajudar na política não precisa ser candidato. Isso aí quase 10 anos você já tinha nessa época, quase 10 anos de comerciante e tal, exato, de Deus Mocó ajudou, tava bem. Fez o estoque, aí começou a trabalhar e tal. Nesse tempo aí eu estava bem demais, nesse tempo aí eu tinha riqueza, tinha fortuna, era dinheiro demais, o homem era estribado, pro tempo daqui do Monsenhor Tabosa era estribado, né? Aí... Quando foi, e eu sem querer ser candidato a nada, sem querer ser candidato a vereador, mas quando foi um dia de maio de 82, eu fui abastecer o carro que eu tinha uns caminhãozinhos novos, né? Eu tinha umas Mercedes novas, eu tinha uns caminhão novos. Aí eu fui abastecer o caminhão lá no posto do Alfonso Viado, que nesse tempo só tinha um posto do Alfonso Viado aqui em Monsenhor Tabosa. Então, quando eu cheguei para abastecer o carro, o Amauri Leitão, que hoje é filho do seu Noro, né? Sim. E ele me disse assim, ei menino, Chico Madeira, tu vai ser candidato? Isso em 82, isso é história de 82, porque naquele tempo os políticos fortes daqui eram Valdemar e seu Noro, o Luiz Alves, né? Esses eram os homens pesados da política de Monsenhor Tabosa. E pai do Zé Frota nessa época ainda também? Zé Frota, né? Zé Frota era um bom cidadão, era dentista, mas nesse tempo o Zé Frota não era, já tinha passado até... A época dele já tinha passado a época já também. De fato, meu amigo, que eu estava abastecendo o carro e o Amauri chegou e fez a pergunta, ei, Chico Madeira, tu vai ser candidato a vereador? E eu disse aí, não, Mauri, eu não vou não, Mauri, porque eu não gosto de política, não sei nem para onde é que vai isso. Aí ele me disse assim, ele me disse uma palavra que eu acho que ninguém pode dizer para nenhum cidadão, desestimular um cidadão, então querer tirar o estímulo de um cidadão, né? Então querer derrubar qualquer pessoa de qualquer objetivo ou de qualquer direito que o caba tenha, né? E ele disse, pois se tu for candidato, Chico Madeira, tu não faz 30 votos. E aquilo... Eu me exaltei com aquilo, sabe? Me chateei com aquilo. Eu digo, rapaz, esse cabra está me fazendo pouco. Do jeito que eu saí ali do posto, passei lá para o Valdemar. Disse, Valdemar, bota meu nome aí que eu vou ser candidato. Tu vai mesmo, Madeirão? Chico Madeira, tu vai ser candidato? Vou ser candidato. Aí, sim, dali partiu a minha candidatura. Entre todos os candidatos que tinha, eu fui o primeiro colocado, com voto que dava para eleger 2 vereadores, inclusive foi o que mais se aproximou a mim naquele tempo. Fez 300 e pouco, eu fiz 522 votos. Então, essa é parte e início da minha história política. Lá de onde eu surgi, da Serra, para a cidade, fugir para não ir para o Rio de Janeiro, da minha coisa, do meu apreço, do meu amor e do meu carinho que eu tenho para o Monsenhor Tabosa. Então, essa é a história de início do Madeirão. Então, lá vem em seguida, a política de 88, eu perdi para prefeito em 88, já fui candidato. Já foi candidato a prefeito. Depois de eleito, fui... Não tinha reeleição, né? Não tinha reeleição. Quando foi em 82 eu fui eleito vereador. 83, 84, 85, 86, 87, 88, mandato de 6 anos. 6 anos. Prefeito, seu Valdemar Cavalcante. Valdemar Cavalcante. Nesse tempo era. Aí, em 88, seu Valdemar lançou Chico Madeira como sucessor dele. Sucessor dele, foi. Só que tinha muita impossibilidade de as pessoas que não queriam minha candidatura do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo.
No caso, o Chico Dias, o Dagmar, e tinha outros, para não citar mais nomes, né? Sim. Eu cito esses nomes porque são muito de perto de mim, eu posso dizer isso. Mas tinha vários nomes de dentro de casa, de dentro do grupo, que não queria como candidato. No fim, perdi a eleição em 88 por acho que foi 156 votos do Espírito, não me engano. Foi por aí assim. Contanto que, aí fui trabalhar, peguei um caminhãozinho, comprei essa Mercedes e fui trabalhar no mundo, né? E lá vem, em 90, Paulo Valdemar faleceu, em 90, que era o nosso grande líder, o nosso chefe maior aqui na terra, político, né? E daí eu me senti na obrigação de cuidar desse povo de Monsenhor Tabosa, que era do grupo Valdemar. Daí sim, tive esta responsabilidade e tomei uma decisão muito precipitada. Por quê? Ou eu era comerciante, como eu era um comerciante bom, honesto, correto, trabalhador, ou se não, ia ser político, porque as duas coisas não dava para fazer. Ser comerciante e ser político da maneira que eu queria ser, não dava. Então, fui ser político da minha maneira e comecei a vender as minhas coisas e ingressar na política. Então, de 88 a 92, que foi a próxima eleição, você foi encerrando as atividades comerciais gerais. Todas, de ponta a outra, de ponta a outra. Aí, em 1990, 92, eu fui candidato contra seu Dimas Rodrigues, eu candidato a prefeito do grupo, já era Grupo Madeirão, nesse tempo começou já o Madeirão, aquela história toda. Lá vem, o Dimas Rodrigues era a oposição, não é? Ele foi o candidato e o Zé Souto é prefeito. Olha o tamanho do desafio desse. Menino, um desafio do tamanho desse para o Chico Madeira. O Dimas Rodrigues, um dos homens mais ricos da cidade de Monsenhor Tabosa. Seu de Deus Mocó, outro homem dos mais ricos, seriam os dois homens ricos de fortuna do Monsenhor Tabosa, porque o Bilino, o doutor Bilino, era o vice-prefeito do Dimas. Então, era as fortunas contra o Madeirão, né? E o Madeirão, um homem humilde, um homem caminhoneiro e essa coisa toda. Então, era por aí. E fomos para a campanha, toquemos a campanha, foi um desafio e tanto. No fim, companheiros, sim. Companheiros, sim. No fim, esta foi a maior maioria já vista aqui na terra de Monsenhor Tabosa. Até hoje. Até hoje. Nunca ninguém, até nesse momento, teve o direito de dizer eu me aproximei bem perto do Chico Madeira, porque quem mais se aproximou foi o Jeová, foi 1314, né, em 2016. Alguma coisa, 2016, por aí. E o Madeirão foi 1572, foi muita madeira, foi muita coisa, né, companheiro? E daí foi em 92, né? Lá vem em 92 a 96. 96. Eleição 96. 96 nós perdemos a eleição com o candidato Doutor Paulo. Né? 95, 96 ou 97? 96. 96. 96 foi o Doutor Paulo, seu candidato. Paulo foi candidato. Estou procurando aqui, eu estou no celular faz tempo aqui procurando o resultado de 82 aqui. Aí entrou o Zé Souto, ganhou a eleição. Aí lá vem a próxima eleição. A próxima eleição foi quando foi? Foi em 2000 que eu participei. Foi em 2004. Eu já vim para a próxima eleição de 2004. Foi a que eu participei. Topei outra barra pesada. E aí, os desafios do Madeirão sempre foram muito grandes. Porque o Zé Souto prefeito, Joãozinho Firmino, vice-prefeito, e o candidato atual do prefeito, era o João Firmino. 10 vereadores do lado do João Firmino, do Zé Souto. Eu tinha só um único vereador. Em 2004, a Câmara de Monsenhor Tabosa era 9 vereadores, não? 9 vereadores. Você tinha o Sávio Frota. Eu sei que eu só tinha um, eu só tinha um vereador. Eu só tinha um vereador. Se for 10, se for só 9, ele tinha 8, eu tinha um. E meu vereador era só um, que era o Roberto. Foi o Roberto. E de fato, o Zé, com a aprovação muito grande, de 79% de credibilidade, de apoio do povo, ali, de aprovação da administração. E o João, comecei uma campanha, e o João com uma pesquisa de 22%.
Era uma coisa fora de série, né? Se falava, né? E era uma coisa absurda. O cara com as mãos por o chão, caminhoneiro, topar um prefeito, dentro da prefeitura, né, com tudo, estrutura, com candidato a vice, o João Firmino, que era um dos bons candidatos no período, né, com apoio todo dessas negradas aí, de Deus Mocó apoiando, enfim, era uma elite do tamanho do mundo apoiando o candidato João Firmino. Toquemos desse mesmo jeito, trabalhemos e ganhamos a eleição com 35 votos. Essa foi mais apertada, não foi? Foi mais apertada. Muito apertada, companheiro. Toquemos em 2008, perdi de novo. Aí lá vem em 2012. Ganhamos a eleição do Zé Souto no poder de novo. Que aí vem um lançamento novo. Várias vezes eu convidei o João para ser candidato comigo. Várias vezes eu chamei o doutor Chico para ser candidato comigo, mas fazendo a pesquisa. Quem tivesse melhor na pesquisa seria o candidato, né? Em 1988, o senhor perdeu a eleição para o Zé Souto por 340 votos de maioria. 342, então pronto. 340, então, batido. Tá, muito bem. Só para checar, para dar a informação correta. Muito bem, então foi por aí. De fato, que faz tanto tempo que nem lembrar o nome. 2012, vamos lá, você convidou o João. De fato que em 2012 eu convidei convidei o João para ser candidato comigo ou com o Jeová. Aí ele não aceitou a pesquisa, que não iria fazer pesquisa, ia ser candidato. Conversei com o doutor Francisco. O doutor Francisco disse que não dava certo. E, enfim, tive dificuldade de encontrar um parceiro para mim ou para o Jeová. Aí se falava muito em renovação. Quando o João andou lá em casa, disse que ia ser candidato. Eu digo, olha, pois a coisa vai melhorar. O doutor Francisco é candidato. O João é candidato. E eu, lanço uma renovação. É hora de lançar uma renovação. Então, nós tínhamos aqui um menino novo, jovem, Jeová Madeiro, novo, bonito, formado, inteligente. Eu digo, é a bola da vez. Vamos partir aqui, porque essa é a esperança do Monsenhor Tabosa. Enfim, levei o nome do Jeovazinho a vários amigos meus, a vários companheiros. E todo mundo dizia, dos amigos que levei, todos achavam muito difícil, né? Todos. No início, sim. Roberto me disse que era muito difícil, o próprio Carlinhos disse também que não dava certo. E, enfim, me desmotivaram muito, mas eu acredito muito, companheiro, na força do homem, na coragem, né? E isso é o que me desperta esse Deus maravilhoso que a gente cria muito, que me ensina muito, que me dá muita inteligência, diz, não para, vai que dá certo. E toquei nessa coisa, nós toquemos aí, e foi uma eleição ganhada com 400 e poucos votos, não foi isso? Foi. Foi? 400 e alguma coisa. 3.600 e pouco, doutor Francisco, 4.021, Jeová Madeiro. Então pronto. Então daí, companheiro, partiu e toquemos. Quando ganhamos a eleição, foi uma alegria muito grande, foi muito bom. E eu me lembro de uma palavra, quando foi segunda-feira, após a eleição, que o Jeová me disse, papai, agora, Madeirão, agora vamos descansar uns dias, para que nós possamos ajeitar a cabeça para começar a trabalhar. Eu disse, não, nós não vamos parar, não. Hoje é segunda-feira, nós vamos começar a campanha hoje de novo, para 2016. Porque em 2016 eles vão se juntar tudinho. E foi a maior acertada que eu dei. Assim. Acertada. Que eu comecei a juntar gente. O povo tem a moda de dizer, o adversário que vira não fica, que conversa aqui não fica. Como é que ficou, mas nós? Né? Que na primeira nós ganhamos com 4.021. Nós ganhamos com 400 e alguma coisa. 400 e alguma coisa de voto de maioria. Os homens separados. E se juntaram os homens tudinho, juntou João com Francisco, né? As oposições se juntaram todas, e nós ganhamos com 1.314 votos de todo mundo junto. Então, valeu a pena o trabalho do doutor Jeová, que foi um político, um prefeito exemplar, né? Mudou a história de Monsenhor Tabosa. Então, aí ajudou muito. Já em 2016 foi essa grande maioria. Quando viemos para 2020, que nós lançamos aí o nosso prefeito hoje atual, Salomão, o qual tenho a felicidade de falar no nome desse cara, muito bom, tá? Cara que está trabalhando, que está pelejando, lutando por aí, e sei que as coisas não é muito fácil, mas vamos ganhar a eleição, vamos para cima. E ganhamos a eleição com o doutor Salomão, com o Grupo Madeira. O Grupo Madeira lançou Salomão.
deu todo o apoio ao doutor Salomão, ganhamos a eleição com 1.250 votos, foi por aí assim, não foi? 1.250, foi a maioria boa. Então, nós estamos aqui encerrando o período já do doutor Salomão, vamos aqui para a eleição que vem, se Deus quiser. Estamos aqui no ponto para ser mais uma madeirada da história das nossas vidas, né, companheiro? Madeirão, aqui tentando se deter aqui sobre a sua vida, sobre a sua história. O senhor contou muito rápido, eu acho até, falou muito rápido, deu um pulo aí de 88 para 2004, como se parece até que esconde ali uma fase difícil da vida, de 88 para 2004, né? O senhor foi candidato em 2000, você foi candidato em 88, perdeu a eleição, foi candidato em 2000. Em 92. Em 2000, em 92 você ganhou. Aí doutor Paulo perdeu. 96. Aí você foi candidato em 2000 e 2004. 2008 nós perdemos, foi pro Zé Soto. Não, em 2000 e 2004. Né? Aí dos anos 96, que quando o doutor Paulo perdeu, até 2004, né, o senhor foi embora de Monsenhor Tabosa. 92. Ou foi só em 2000 que foi embora de Monsenhor Tabosa? Que o senhor foi ser caminhoneiro e tal. Foi em 97, seu carro, aquele Volvozinho seu é 97. Foi 97. Lembra agora, eu aprendi a dirigir nele. 97 foi embora. 97 foi embora de Monsenhor Tabosa, fui trabalhar. Não fui embora, eu fui trabalhar. Que a família ficou aqui. Mas quando eu perdo uma eleição, eu não fico aqui fazendo besteira, batando, ocupando um A ou B, não. Eu perdi, não soube jogar, perdi. Né? Então, quando se perde, para mim, assim, e até a lição que eu deixo aqui para quem me ouvir, até para vocês que estão seguindo aí o rumo político, que quando a gente perde, é uma aprendizagem na vida que a gente tem, né, companheiro? E a gente vê como foi que os erros e tal, e na outra, madeira para frente. É o que eu fiz, né? Fomos trabalhar, em 97, passei o tempão no meio do mundo aí trabalhando. Quando foi, comprei uma carreta, fiquei no mundo aí quase um ano, trabalhando para segurar as negradinhas, né? Porque é até difícil explicar como é que um cara passa 4 anos dentro de uma prefeitura e sai de dentro da prefeitura para ir para a cabine de um caminhão. Isso é muito difícil, eu não sei nem se a gente vê isso ainda hoje, né? Mas no meu tempo eu fiz assim. Porque eu queria fazer uma história, eu queria fazer uma história diferente, uma história que chamasse a atenção e que desse ao povo, assim, um estímulo de dizer, eu voto neste homem porque ele é meu amigo, porque ele é diferente. E essa foi minha história política nesse tempo todo, o qual eu pude fazer, né? Então, fiquei esse tempão todo no meio do mundo, por aí, de 97 a 2000. A 2000. Né? A 2000. Foi candidato em 2000. Foi candidato em 2000 contra o Zé Souto, não foi? Contra o Zé Souto. Perdemos por 600, 400 e alguma 400, coisa por aí. Vai de novo. Aí, toquemos de novo, fomos trabalhar. Caminhoneiro. Um caminhoneiro. Nunca saí da cabine do caminhão, não. Era da prefeitura para a cabine do caminhão, ou da perda para a cabine do caminhão. E traçando os projetos em direitinho, né? A última que eu perdi aqui, eu tenho uma história engraçada. A última vez que nós perdemos para o Zé Souto aqui em 90. Foi em 90? A gente perdeu. Você perdeu em 2008, a última vez em 2008. 2008. 2000. Não, mas eu não fui candidato em 92, não foi? Foi candidato em 92, ganhou. 96, doutor Paulo. E a reeleição do Zé Souto, qual foi? Foi em 2000. Ele foi eleito, ele ganhou do doutor Paulo e ganhou do senhor em 2000. Pois em 2000, que eu quero falar um pouco de 2000. Quando nós viemos do Tamboril, que nós... Se estabeleceu por lá, material de construção... trabalhando no Tamboril, vendendo telha para dar de comer os meninos. A história é essa, né? Em cima de uma carretinha e tal. E subi a serra para ser candidato contra o Zé Souto. Ora, macho, eu vinha sabendo que não ia dar certo. Sem recurso, sem dinheiro, né? Para partir uma prefeitura, para ir para riba de uma prefeitura contra um candidato como o Zé Souto, era muito difícil para mim, muito difícil. E vim e não gastei nada. O dinheiro que eu gastei numa campanha em 2000, assim, foi 20 mil. 20 mil emprestado, que um amigo meu me emprestou. Quem me emprestou esses 20 mil naquele tempo foi o João Sarapião, né? Aí
não vendi nada, porque o que eu tinha que vender era a carreta. Pronto, não vendi. Digo, não vou vender, que dessa vez não dá certo. Então, quando nós perdemos isso aqui, na noite que nós perdemos a eleição, eu já sabia que nós ia perder a eleição, porque eu não tinha como ganhar uma eleição daquela. Do Zé Solta, não. Nós descendo aqui para Tamboril, o Vandim muito desanimado, muito fraquinho, né? de pensamentos, assim, de fé, nesse tempo, né? Hoje o Wander é um homem de fé, de coragem, né? Mas tem hora que o homem enfraquece, a munheca, né? E nesse tempo o Vandim era muito jovem, muito novo, não é o homem que ele é hoje, um homem forte, homem de muita fé, de muita confiança. E ele disse assim, eu me lembro dessa palavra como se fosse hoje. Nós descendo a ladeira, aí eu disse assim, ele muito desanimado, e disse assim, ei, papai, pode se esquecer de política, que agora nunca mais você ganha uma política. Eu digo, você é um... Bati no ombrozinho dele, não lembro como se fosse hoje, bati no ombrozinho dele, sou homem de pouca fé. Você vai ver eu voltar em 2004 e ganhar esta eleição em 2004. Pode se prepararem. E foi dito certo, feito. Deus abençoou aquelas palavras e a coragem do Madeirão. Partimos para o Zoma em 2004 e ganhamos a eleição com 35 votos. Né? 35 votos, Mauri, 2004. Foi. Muito boa essa trajetória, é muito difícil, é muito sofrida, mas é assim, companheiro. Eu acho que todo mundo, quando tem as coisas muito fáceis, não valorizam. Eu acho que é bom, é difícil ter história, ter sacrifício, tá entendendo? Porque a gente só consegue as coisas, assim, e só tem amor pelas coisas quando tem sacrifício pelo meio. E é isso a minha história. Porque é que eu gosto de política, porque é que eu gosto de política, é porque eu gosto do povo, eu tenho assim um amor bem aproximado ao povo, sabe, de um apegadinho, essa história que eu tenho com eles, mas também, meu amigo, não é para isso. De 82 para 2024, de 24 dá o que, 42 anos? Tem chão, 2024. Acho que é 42 anos de vida pública, então é história e tanta, companheira. Eu acho que é exatamente 42 anos de vida pública, né? E ainda tem mais isso que eu digo. Nesses 42 anos... 42, batido. Nesses 42 anos, assim, de vida pública, eu troquei pouco de candidato. Eu gosto de me posicionar sempre. Tive aí votando no Mauro Filho, quase 30 anos, acho que foi 28 anos, 29 anos que eu votei no Mauro Filho, né? Tempão, foi muito tempo, né? Um homem manter um deputado no seu município, votando só naquele município, naquele deputado, 30 anos. Mas os Gomes é um casamento muito grande. Os Gomes, eu peguei com o Cid Gomes, com o Ciro Gomes, a primeira gestão, a primeira campanha dele, e vim de lá para cá, e todos que ele botar, e lá vem Cid, lá vem todas as histórias, lá vem Camilo, lá vem muita história. Então, é 42 anos num grupo só, sem sair. Eu tenho um respeito muito grande pelo Cid Gomes, sem dúvida nenhuma. É um homem que eu tenho uma admiração muito forte, tenho aprendido muito com aquela lealdade dele, com a seriedade dele, com o que ele diz o que é política, como se faz política, enfim, eu tenho orgulho de pertencer ao grupo dos Gomes, principalmente da pessoa de Cid Gomes. Está arrependido, Madeirão, da política? Não queria ter se dedicado à vida de empreendedor mesmo, do comércio, das fazendas que chegou a ter ainda? Diga aí. Companheiro, até você tocou no ponto, sim, que eu nem sei se você conheceu minha vida desse jeito, se você sabe de tudo isso. Eu conheci o Cedro, mas só me lembro do Cedro ainda. Mas em 84, companheiro Madeiro, nós tinha a Boa Hora, que é uma fazenda, com 700 cabeças de criação, entre criação e ovelha, era 700 cabeças lá. Nós tínhamos a Baixa das Canas, com 800 hectares, lá 870 hectares, tinha lá 375 novilha mojada, lá era só de novilha. Baixa das Canas eu conhecia ainda. E nós tínhamos o Cedro, que é 280 hectares, com 110 vacas paridas, tinha aqui a Cajazeiras, tinha 2 armazéns grandes ali na São Sebastião, 2 armazéns muito grande, né?
chover, macho, é coisa demais. Tinha um sítio Cajazeira, que era muito bom, né? Muito bem. Eu morava ali na 15 de novembro, ali numa casinha. Tinha 3 Mercedes trucadas, tinha 2 caminhãozão novo do ano, e ainda tinha por cima, Ilcinho, o Diplomata, que era o melhor carro daquele tempo, o Diplomatão, com ar-condicionado, era o melhor carro que tinha. Gideletão aqui no meio. Naquele tempo não tinha esse tal de Hilux, não tinha esse tal de esses carros aí, Ferrari, isso aí ninguém sabia nem o que diabo era. Era o melhor carro, o Madeirão tinha. Então, tudo isso eu troquei pela vida pública. E assim, sim. Se eu voltasse para fazer uma história, eu faria a mesma coisa que eu fiz. Porque eu tenho muito amor pela minha terra, que é Monsenhor Tabosa. Eu amo esta terra, é nossa casa, é nossa gente. Eu acredito muito que ainda vai melhorar muito, pois eu acredito muito no farol, na esperança, no farol da luz, no farol da esperança, que vai, sem dúvida nenhuma, clarear e brilhar aqui em Monsenhor Tabosa para uma grande administração e botar Monsenhor Tabosa no eixo do futuro. É isso aí, companheiro. Vida de político ou de empreendedor para político, para caminhoneiro, né? Para muita experiência, muito sofrimento, né, Madeirão? Né? Quantas vezes aí eu me lembro, rapaz, que quando o Madeirão passou um tempo aí, mais de um ano, acho que sem andar em Monsenhor Tabosa, e depois a gente se estabeleceu ali em Tamboril e tal, eu menino, ia lá para Tamboril, no ônibus da Horizonte, seu Gerardo Ribeiro era quem me levava de graça, porque eu não tinha o dinheiro da passagem para pagar mesmo. As minhas roupinhas eram numa sacolinha mesmo, numa sacola de plástico, eu não tinha bolsa mesmo para botar, para passar final de semana lá com o Madeirão, que passava muito tempo fora, e eu sempre fui muito apegado com meu pai. Né? E a gente passava de Réveillon, Madeirão, ali na Praça 11, comendo linguiça, calabresa com farinha d'água e biguijinho, né? E era bom. E era bom. E isso. E a vida de caminhoneiro, Madeirão, muito pesado, sofrimento, às vezes fazendo comida na cozinha da carreta mesmo ali. A gente já viajei algumas vezes nesse período da vida do Madeirão aí, de caminhoneiro. A gente foi para Buriticupu, buscar madeira, passar uma semana ali, né? Barreiras da Bahia, pegar milho a granel, né? Para vender milho aqui na região e tal. Mas essa é a história de um cara que, para mim, é referência em muitas áreas da minha vida, é um exemplo de vida. Obrigado, Madeirão, por tudo. E assim, eu queria até ver aqui... Eu sou igual a ele para chorar. Mas eu queria lhe pedir licença para até lhe dizer do político diferente que foi o Chico Madeira. Porque eu pude, sim, fazer muita história aqui em Monsenhor Tabosa. Comecei lá do zero, filha de costureira, né? Minha mãe costureira, no sofrimento de nada, tudo, enfim. Papai lá para o Maranhão, e as dificuldades que nós passamos aqui. E um cara desse, filho de costureira, com tanto amor pela sua terra, é só a bênção de Deus. Porque vim para o meio de Monsenhor Tabosa e consegui essa liderança, conseguir esse trabalho político que nós temos aqui na nossa terra. É muito gratificante para mim contar a minha história hoje, porque, cara, é muito difícil passar o que eu passei para chegar onde nós estamos. E deixar hoje o legado de ser um político que vai deixar as lideranças novas para continuar a história do Madeirão. As grandes lideranças, que é vocês, sim. Eu confio muito, eu acredito muito que você, em muitas partes, tem a qualidade do seu pai, que é bom para o povo, é um homem duro que chega na hora, é um homem renovado, um homem que tem seu projeto político, tem sua posição, seu caminho sólido. Mas em muitos cantos eu digo, pai, o Ilcinho é muito parecido com o pai dele nas ações, né? Enfim, então eu tenho muito orgulho de ter vocês, de deixar vocês continuando a minha história. Vem aí esse doutor Jeová, que é outro caboclo que veio, cara, mudou a história de Monsenhor Tabosa. Então, vocês, esse Genildo, Emanuel, então, Vando Madeiro, enfim, meus filhos em todo, né? Mas a história política está entre vocês aí, vocês três, né? Vocês dois,
Jeová, o Wilson, Genildo, uns homens que fazem uma política toda hora e vão transformar Monsenhor Tabosa. Eu não tenho a menor dúvida que se dissesse assim, hoje, Madeirão, tu vai ter que partir, eu partiria satisfeito da vida, porque deixaria meu povo em boas mãos, porque vocês têm responsabilidade, os meninos homens, os meninos cumpridor com seus compromissos, os meninos bom pai, bom filho, são honestos, são corretos, e enfim, não tenho a menor dúvida que o Monsenhor Tabosa hoje, sem dúvida nenhuma, se eu partisse, como já disse você, Monsenhor Tabosa ia ficar nas mãos de homens sérios, de homens corretos. Então, é um orgulho em ter vocês, sem dúvida nenhuma, meus companheiros. Sei das dificuldades que nós passamos, que vocês passaram. E é assim que eu quero que vocês contem a história de vocês. Não conte só o que foi bom, nunca esqueça das raízes, nunca esqueça de onde vieram, nunca esqueça do que passaram, para que possa sim valorizar aquele que está no seu lugar quando você esteve no ruim. Então essa que é a vida, e sim, essa que é a bênção de Deus. Deus é esse que diz: ama teu irmão, faz tua história sólida, não esmorece, vai em frente, bate na porta, se não se abrir, tu bate na outra que ela se abre. E se eu fechar uma porta para ti, ninguém abre, mas se eu abrir, ninguém fecha. E vocês têm essa porta aberta dada por Deus. É isso aí, companheiro. Muito obrigado mais uma vez aqui pela participação, pela história. O Madeirão é um cara que a gente tem que continuar aqui. Não sei se a gente já passou de 1 hora aqui, como é que tá. Mas tem muita história, tem muito o que contar, tem muito exemplo a dar. A gente vai deixar para continuar aqui em outro momento, outro podcast, para não ficar tão longo, né? Mas assim, obrigado por tudo, companheiro, né? Pelos ensinamentos, né? A própria palavra diz, eu sempre gosto de dizer, a Bíblia diz que na multidão de conselhos a gente encontra sabedoria, né? E eu sempre estou ouvindo aí o conselho de olhar para o pequeno, de ter a humildade, né? Que o Madeirão sempre tem nos ensinado, né? De ser essa pessoa firme, né? De ser essa pessoa que erra muito, né? Eu gosto sempre de dizer, o Madeirão que erra muito, rapaz, mas acertou demais, né? Acertou demais. Se a gente olha aqui no âmbito político de Monsenhor Tabosa, você vai analisar, né? Pelo menos pelo que eu posso estar errado, se alguém me corrija, mas o único político que conseguiu aí fazer filho sucessor, né? Fazer filho que está na política, que está dando continuidade, de fato, um legado que começou com ele, uma história que começou a ser construída por ele com muito, como é que eu posso dizer, com muito sofrimento, né? Foi sofrido. Você que ouviu aqui, meu amigo, de 82 para cá, né, de vender tecido, de começar a história, de ser candidato a prefeito a primeira vez, né? A gente não chegou aqui à toa, né? Não caiu no colo aqui, não caiu de graça, não foi de graça, não foi no 0800 e isso é uma história que a gente tem a obrigação, de fato, de continuar esse legado, de continuar contando essa história para que não só o nosso vínculo com o povo de Monsenhor Tabosa continue, mas que para a gente possa fazer valer tudo que o Senhor construiu, Pai. Tudo que o Senhor... Amém. Muito bem. E assim, você tem toda a razão. É uma história muito... É porque eu pulei muita coisa da minha vida aqui para não contar tudo, senão fica muito... Vamos deixar para contar mais da outra vez, né? Entendeu? Mas continua, bonita, né? Tem muita coisa, história bonita, tem muita história boa, porque nada que eu fiz da vida, nada que eu passei da vida, eu tenho remorso, porque se acontecer alguns deslizes, foi erro para que eu pudesse acertar. Essa história do Madeirão, ela é essa, feito de altos e baixos, mas é para que ela pudesse hoje estar apolumadinha, ela teve que passar por isso aqui. É o que eu gosto de dizer quando a gente tem a honra de dizer que hoje o Grupo Madeiro é um dos grupos sólidos da região, aqui é um dos grandes grupos políticos aqui do Ceará. E se a gente está aqui hoje é porque a gente aprendeu muito, né, Madeirão? A gente errou muito, mas a gente aprendeu muito e vamos dar continuidade a isso em nome de Jesus. Muito obrigado, companheiro,
pela presença, por tudo. Fica à vontade para fazer suas considerações finais, para contar uma outra história. Enfim, só tenho a agradecer mesmo. Eu só queria agradecer, olhando para aquele baibudinho ali agora, né? Agradecer a todo o povo de Monsenhor Tabosa, a este povo irmão, valoroso, as pessoas que... Eu não sei, eu não tenho... Eu posso dizer assim, que eu não tenho palavra para que eu possa agradecer a este povo. Cara, esse povo faz muito tempo que me seguem politicamente. Meus eleitores, eu tenho eleitores, olha, eu tenho eleitores, vários eleitores, muitos eleitores, né? Muitos. Desde quando eu fui vereador, de 82. Você imagina uma história dessa? O cara segue o Madeirão desde 82. Então, tem uma legião de bons amigos, de boas amigas, de bons companheiros. E isso só me leva a agradecer a todo o povo de Monsenhor Tabosa, a toda a história que eu fiz foi por vocês, foi vocês que fizeram comigo. Eu não fui bom para vocês, não. O quanto vocês foram bons para mim. Eu só tenho muito a agradecer ao povo de Monsenhor Tabosa, toda a minha história. Meu muito obrigado a vocês. Valeu, Madeirão. Muito obrigado pela sua atenção. Continua ligado com a gente 2 vezes por semana aqui no nosso podcast. Bora pra cima que semana que vem tem mais.